Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui. E agora temos oficialmente um campeão na temporada de 2024-2025. Eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do jogo 7. Ontem tivemos um jogo inacreditável. Cara, muitas coisas foram ditas, muitas coisas vão ser lembradas de formas diferentes, por óticas diferentes. E eu gostaria de passar para vocês um pouquinho da minha ótica, do que eu senti a respeito desse jogo e comentar um pouquinho sobre tudo que está cercando esse jogo 7, porque não foi apenas um jogo comum, sabe? Tivemos o jogo onde duas franquias nunca conseguiram ganhar um título, né? No caso do Oklahoma City Thunder, se você considerar que o Seattle Supersonics conquistou um título e ele transferiu para o Oklahoma City Thunder, beleza, aí eles têm um título. Mas, na minha concepção, o OKC não tinha um título ainda. Eles fizeram um rebranding, mudaram a marca, mudaram o logo, mudaram tudo, então eles não tinham um título ainda. Então tínhamos duas franquias que nunca tinham conquistado um campeonato se enfrentando num jogo 7 de finais. Cara, isso é muito gigante. Eu acho que todo mundo que joga basquete ou já jogou basquete já se imaginou algum dia estar num momento como esse. Tipo, cara, jogar um jogo 7 de um NBA Finals. Você com a sua bola de basquete sozinho numa quadra, pensando que ali tá acabando o jogo, você vai arremessar a última bola pra tentar fazer o game winner. Eu acho que isso é a situação mais comum da imaginação do Hooper médio. E ontem tivemos dois times muito talentosos, muito jovens e muito merecedores de estarem numa final, num palco como esse, se enfrentando. Se a gente olhar o caminho dos dois times, é algo muito interessante. Eu acho que a gente não pode deixar de citar. Até porque eu vou fazer ainda, pra quem não acompanha o meu outro canal, o canal Guibeira, eu vou fazer um documentário, um mini documentário a respeito desse título do Oklahoma City Thunder. Mas se a gente vê o caminho do Pacers, eles como quarto colocado da Conferência Leste, com o nono melhor ataque, superaram o melhor ataque da competição, Cleveland Cavaliers. Superaram nas finais de conferência o New York Knicks, que é o quinto melhor ataque, que superou o Boston Celtics, que é o segundo melhor ataque, e superaram o Milwaukee Bucks, que é o 11º melhor ataque. Então, eu acho que desde que começou os playoffs, o time do Indiana Pacers foi o underdog em todos os seus confrontos. Contra o Bucks, até eu acreditava que um Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo saudáveis conseguiriam passar por eles, verdadeiramente. Contra o Cleveland Cavaliers, nem se fala, pra mim o Cleveland Cavaliers era o completo favorito em todos os aspectos para chegar numa final de NBA pelo lado leste. E contra o Knicks, pô, eu vou aqui ser clubista, né, e falar que contra o meu New York, obviamente eu acreditei que se o New York passou pelo Celtics, o Indiana não seria um problema pra gente chegar na final da NBA. E os caras chegaram contra o maior juggernaut da NBA completamente. Então faltou apenas um passo, um degrau, uma partida para que o Indiana Pacers fizesse discutivelmente uma das 3 melhores, talvez a melhor corrida para ganhar um playoff da história da NBA. Porque seria a primeira vez que um quarto colocado seria campeão. E eu só comparo essa corrida assim, eu só coloco assim, tão boa quanto, talvez melhor, a do Detroit Pistons, do Bad Boys Pistons, que ganhou de, Jordan, Bird e Magic. Não tem nem discussão a respeito disso, na minha opinião. Talvez um Detroit Pistons de 2004, eliminando o Los Angeles Lakers de Kobe e Shaq na final. E pra rapaziada que gosta de uma narrativa bem contada, LeBron James 2016, sabe? Eu acho que foi bem difícil, principalmente as finais. Acho que as finais mais do que a run completa em si, né? Mas, mano, seria um dos 4 melhores, na minha opinião, né? Obviamente. Um dos 4 melhores títulos da história da NBA. E acabou acabando, mas acabou acabando de uma forma meio trágica, sabe? Que vai sempre deixar aquele e se na cabeça das pessoas. Porque o Tyrese Haliburton, que veio de uma campanha incrível na pós-temporada, sabe? 17 pontos de média, 8,6 assistências, 1,3 roubos de bola, um cara considerado superestimado por outros jogadores da NBA, duvidado demais. A história dele eu ainda vou contar algum dia no meu outro canal, mas ele foi cortado aos 14 anos de um colégio que ele jogava porque achavam que ele não ia dar conta de jogar a nível colegial, e hoje o cara é uma super estrela da NBA. Então ele estava fazendo uma partida ótima, inclusive a respeito do jogo 7 dele. Ele jogou 7 minutos apenas do primeiro quarto e fez 9 pontos, 3 bolas para 3, muito confiante, muita vontade na partida. Eu gosto muito do Tyrese Haliburton. Tipo, eu não gosto do que ele fez com o meu Knicks, mas eu gosto muito da forma como ele se comporta, do líder que ele é pra esse time, de como ele mudou o Indiana Pacers, da postura dele em quadra, da postura dele fora de quadra, sabe? Ele é um líder nato. Então foi uma das coisas que eu postei no meu Instagram falando que, cara, máximo respeito ao Hali, ele merece todo o respeito de toda a comunidade da NBA, de todos os torcedores, sabe? E talvez poderia ter sido diferente. Eu acho que essa vai ser a maior narrativa contada pelos torcedores do Indiana. Se o Tyrese Haliburton não tivesse lesionado, seria diferente. Só que, desde a primeira lesão dele na panturrilha, ele já sabia o risco que ele estava correndo. Ele não era algo tipo novidade. Ah, você lesionou a panturrilha e vai ficar por isso mesmo. Mas ele não se ausentou da responsabilidade dele, sabe? Ele falou, cara, enquanto eu estiver conseguindo andar, eu vou estar em quadra para tentar ajudar meu time. Pode me restringir minutos, pode me tirar mais tempo de quadra, mas se eu estiver apto para jogar, se eu estiver conseguindo me locomover, eu vou estar ajudando meu time, tá ligado?
E eu acho que todo mundo na mesma situação que ele faria o mesmo. Todo mundo que ama o esporte basquete. Se alguém se ausentasse, pô, ficasse fora de quadra, não, tô lesionado, não vou jogar não. Não vou me arriscar aqui não. Aí sim eu acho que daria margem pra pessoa ser criticada como um fujão, como um cara regão, sabe? Mas ele não. Ele tem o respeito máximo. Inclusive, o Kendrick Perkins, eu acho que é a primeira vez que eu concordo com algo que sai da boca daquele homem, porque ele gosta de falar uma asneira que não tá escrito. Ele falou que é o seguinte: lesões na panturrilha, quando não 100% recuperadas, podem gerar uma lesão no Aquiles. E foi a mesma coisa que aconteceu com o Kevin Durant em 2019. Dito isso, o Tyrese Haliburton meio que sabia do risco que ele tava correndo. E ele acabou, mesmo assim, jogo 7 não ia ter como ele se ausentar disso, sabe? Jogo 6 ele já jogou lesionado também, forçaram o jogo 7 e, mano, é muito triste a forma como acabou pro Indiana. Cara, eu preciso aqui falar muito bem, também entregar os créditos a Andrew Nembhard, que jogou muito nessa série. Inclusive nessa partida ele terminou com 15 pontos, Pascal Siakam terminou com 16. Pascal Siakam que foi o líder de pontos dessa pós-temporada do time do Indiana Pacers, um cara que, quando o Tyrese Haliburton saiu naquela cena totalmente triste, porque ele rompeu o ligamento ali, né, o Aquiles, deu pra ver na super câmera lenta ali, que deram um zoom na panturrilha dele. Cara, que cena feia, mano. Cara, porra, eu não tenho nem muito o que falar a respeito. Ele saindo de quadra, sendo carregado, né, porque ele não aguentava colocar o pé no chão. Cara, foi muito triste aquela cena. O Shai Gilgeous-Alexander indo lá falar com ele também. É outro cara também que merece muito respeito, por mais que ele tenha sido zoado demais aí pela comunidade, pela quantidade de lances livres que ele cobrou. Mas o Pascal Siakam tentou manter o time em jogo, sabe? O time baixando a cabeça, pô, triste, tipo, caraca, assim, o Haliburton, o cara lesionou, ferrou. Ele, não, velho, vamos. E até o final do segundo quarto, o time do Indiana ainda conseguiu ir pro intervalo, ir pro descanso ali da metade da partida, ganhando por 2 pontos. Mas ali na segunda metade, eles não foram capazes de manter o mesmo ritmo. Tanto que o time do Oklahoma City Thunder ainda forçou eles a 21 turnovers. Os principais destaques ali, Benedict Mathurin veio do banco, ganhou mais minutagem após a lesão também, né, do Haliburton, fez 24 pontos, Nembhard 16 pontos, Miles Turner, eu senti ele muito abaixo em toda essa série, ele fazia mais a sua contribuição defensiva mesmo. Pascal Siakam 16 pontos, TJ McConnell, cara, ele também é outro cara que é guerreiro pra caramba, saiu muito emocionado de quadra. É complicado assim, finais como essa, que terminam de um jeito tão triste assim, né, com uma lesão tão grave, a gente vê ali os dois ápices, né? O ápice da alegria, os caras que conquistaram o mundo, no caso do OKC, o ápice da tristeza, os caras que tiveram seu mundo derrubado no último segundo, na última partida, tá ligado? Depois de 99% de esforço, aquele 1% ainda faltou. Então, o time do Indiana são guerreiros demais, o time no geral, surpreenderam muita gente, inclusive eu, e eu espero que o quanto antes o Tyrese Haliburton volte para as quadras, volte saudável. Eu gostaria de ver mais esse time, porque eles têm um potencial ainda desse core, do mesmo jeito que tá hoje, de alcançar um campeonato, sabe? É possível. Agora, com a lesão do Haliburton, não se sabe quando é que ele vai voltar, como que vai voltar. Pode ser que ele perca toda a temporada que vem, né? Porque essas lesões geralmente demoram um ano pra poder o cara recuperar 100%, e com um ano de uma final de NBA jogo 7, ele só voltaria no jogo 7 do ano que vem, né? Então, tipo, é triste, mano. Pô, toda a sorte aí pro time do Indiana Pacers nessa próxima etapa que eles vão ter que enfrentar, mano. Agora, o time do OKC, o que dizer sobre uma temporada perfeita? É uma temporada perfeita o que os caras viveram. O segundo time mais jovem da história, eu achei que era o time mais jovem, só que por menos de um ano de diferença de média, eles acabaram ficando com a segunda colocação, perdendo apenas por o Portland Trail Blazers da década de 70, que foi campeão. Então, o segundo time mais jovem da história a ser campeão. Jalen Williams, terceira temporada, All Defensive Team, All-Star, campeão da NBA. Pô, isso é mágico, mano. Fazendo 20 pontos no jogo 7. Chet Holmgren, terceira temporada, segunda jogando, porque ele perdeu uma temporada inteira por conta de lesão. Agora o cara é campeão da NBA. Terceira temporada, cara. Fazendo 5 tocos. O recorde de tocos em um jogo 7 de finais de NBA. 18 pontos. Isaiah Hartenstein, quando esse cara que saiu do Knicks, muita saudade dele, inclusive, jogando pelo meu Nova York, quando foi perguntado se ele estava nervoso pra jogar o jogo 7. Ele falou, cara, eu estava mais nervoso quando eu não tinha um contrato garantido na NBA. Quando ele tinha sido draftado e recebeu apenas um contrato temporário. Quando ele foi convocado, né, pelo Houston Rockets, se eu não me engano, e recebeu apenas um contrato temporário. Ele falou que naquele momento ele se sentia mais nervoso com a missão de se provar pra poder ganhar o seu contrato e conseguir, né, sobreviver dentro da liga. Então, pô, é um guerreiro demais, mano. Lu Dort, outro cara que veio da D-League, sabe? Uma história de superação que praticamente quase todo esse time do Oklahoma, tirando os principais nomes assim, passou pela liga de desenvolvimento, sabe? Foram jogadores quase que pescados ali pra montar esse elenco. Shai Gilgeous-Alexander, podemos cravar agora que a pior troca da história para o time do Clippers, né? Não querendo provocar mais uma vez os torcedores do Clippers, foi o Clippers adquirindo o Paul George do Oklahoma City Thunder.
e a melhor troca da história foi o Oklahoma City Thunder adquirindo o Shai Gilgeous-Alexander mandando o Paul George pro Clippers. Alex Caruso, cara, que mérito, mano, que homem, mano, que carequinha que é 2 vezes campeão da NBA agora, foi campeão com o Lakers desfez o time e mandou ele lá pra casa do chapéu, e ele depois de passar aquele tempo ali no Chicago Bulls, uma franquia que acabou não aspirando muito por conta de lesões e uma falta de repaginamento no elenco, não disputando mais campeonato, se encontrou nesse time do Oklahoma City Thunder e realmente aquilo que eu comentei lá no começo da temporada, que a troca do Isaiah Hartenstein e do Alex Caruso preencheu as lacunas que esse time precisava para poder ser um real competidor para título, e as pessoas não estavam botando fé, talvez pela idade, pela inexperiência dos jogadores. Cason Wallace, outro cara muito novo, pelo amor de Deus, Kerrith Williams, Aaron Wiggins, Dillon Jones, AJ Mitchell, Osman Dieng, Isaiah Joe, Jalen Williams, e ainda tem o menino lá, o Nikola Topic, para vir na próxima temporada, que vai estrear também. Eu não quero falar isso, porque acho que é o sentimento, eu sei que é o sentimento de muita gente, mas esse time tem o potencial de ser a nova dinastia da NBA, sabe? Mais do que o Celtics, que já tinha 3 jogadores extremamente caros no elenco, mais do que o Nuggets, que também errou na hora dos contratos, que entregou contratos grandes demais para alguns jogadores. Eles ainda têm contrato de calouro nesse elenco que foi campeão. No time titular tem contrato de calouro ainda. Então é nesse nível que o time do OKC ainda pode ser um perigo aí para ganhar 2, talvez 3 títulos seguidos, a não ser que algum desses jogadores que já conquistaram o anel de campeão acabem agindo como um James Harden foi antigamente, sabe, de querer o máximo do contrato possível, e mesmo que o time tente oferecer um contrato quase que à altura, ele saia para ganhar um pouco a mais e ser a estrela em outra franquia, sabe, em outro processo de reconstrução, ser o ponto principal, né, o foco ofensivo de outro time. Mas eu acho difícil porque eles são muito unidos, cara. E cara, o que falar de Shai Gilgeous-Alexander? O cara se juntou a Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, e tem mais um nome ainda que eu esqueci, como os únicos 4 jogadores da história a se tornar, Shaquille O'Neal, a se tornar cestinha da temporada regular, MVP da temporada regular, MVP e campeão nos playoffs, né? Não tem o que falar, pô. Média de 30 pontos por jogo nos playoffs do cara, velho. Merece demais, muito merecido. Teve muita gente já fazendo aquele desmerecimento sobre a corrida dos caras, porque, pô, falou que jogou contra um Memphis Grizzlies que era tão bom quanto um time de D-League. Eu vi esse comentário. Que jogaram na segunda rodada contra um Denver Nuggets lesionado, né? Aquele embate entre os dois jogadores que estavam concorrendo ao prêmio de MVP. O time do Nuggets podia não estar totalmente 100%, todo mundo saudável, todo mundo bem. Só que assim como já conversamos em outros vídeos aqui nesse canal, estar saudável também é um ponto positivo para se levar em consideração nos playoffs. Você precisa manter o seu time saudável. Aí na final de conferência enfrentaram o Timberwolves, que também era um time desacreditado, passou por um caminho bem complicado ali para chegar nessas finais de conferência. O Timberwolves acabou perdendo e mais uma vez falaram que o Anthony Edwards não estava 100%, por isso que o OKC passou. 2 confrontos para poder chegar num título, chegando a um jogo 7. E na final da NBA, obviamente, tivemos a lesão do Haliburton. Então, os asteriscos que colocaram no título do Celtics do ano passado, esse ano parece que estão colocando dobrado no time do Oklahoma City Thunder, por ser uma rapaziada muito jovem, por ter acontecido alguns eventos aí durante os playoffs, mas a real é que sempre terão asterisco, sempre. Até mesmo quando o LeBron James virou um 3-1 em 2016, falaram que era armado pela NBA, sabe? Então, eu respeito demais esse time do OKC, eu admiro muito essa molecada, eu sou fã de como esse time foi montado. Cara, os parabéns demais ao Sam Presti, que draftou 3 jogadores futuros Halls da Fama, acabou não conseguindo atingir um título com eles, mas chegou a uma final de NBA em 2012, e quase 2 décadas aí de trabalho árduo dentro da franquia, ele conseguiu, por conta de uma das melhores reconstruções da história do basquetebol, chegar a um título da NBA, cara. É realmente de se aplaudir a organização do OKC, como eles chegaram até aqui e o como esse elenco ainda tem espaço para continuar do mesmo nível nas próximas temporadas. Tem escolha de draft, tem contrato baixo, tem uma estrela que não pretende sair nunca dessa franquia, que é o Shai. O nome do filho do Shai, por exemplo, vou trazer essa informação para vocês, é Aris Alexander. Aris, o filho do deus do trovão, filho de Zeus, que seria o Shai. Então, o cara é tão Thunder que ele colocou o nome do filho dele baseado no legado dele do OKC, e agora ele pode se nomear, né, como o maior jogador da história da franquia Oklahoma City Thunder, mano. Isso é gigante. E ele ainda vai bater muitos recordes ainda nesse time. Eu tenho certeza que ele é muito talentoso e muito competente pra isso. Parabéns ao time do OKC, forças aí ao time do Indiana Pacers. Eu só gostaria de deixar o último adendo que eu já falei aqui num vídeo curto, pra quem acompanha todos os vídeos do canal, e vou repetir. A NBA precisa investigar qual que é a relação entre lesões no Aquiles durante os playoffs de 2025 e jogadores que utilizam a camiseta de número 0. Isso não é normal. Jason Tatum, Damian Lillard, Tyrese Haliburton, 3 números 0, 3 lesionados nos mesmos playoffs com lesões no Aquiles. Fica de olho. Então era isso que eu tinha para trazer por hoje. Oficialmente, esse é o nosso último vídeo a respeito da temporada 2024-2025. Muito obrigado por tudo, minha família, porque esse canal aqui, realmente, apenas compartilhando, assim, minhas opiniões e os meus pensamentos a respeito de NBA, olha onde a gente chegou, velho. 2 anos de canal, 65 mil inscritos, mais de 10 milhões de visualizações
visualizações, quase 600 vídeos postados. É realmente uma satisfação viver daquilo que eu amo fazer, que é acompanhar, jogar, estar dentro do mundo do basquetebol. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado por mais uma temporada. Obviamente que esse não é o último vídeo, né? Tem um tom de despedida, mas, velho, a off-season só começou. A troca do KD aconteceu agora. Inclusive, se você não viu o vídeo, eu fiz ontem, postei ontem pra vocês. Vai ter muito vídeo ainda nessa off-season, só que eu gostaria apenas de realmente finalizar aqui essa temporada oficialmente, agradecendo vocês por todo esse apoio na temporada 24-25 e vamos pra mais uma, né? Espero que seja a segunda temporada que eu esteja cobrindo de muitas ainda. Então, obrigado de coração. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou e está até aqui comigo, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar ajudando demais esse canal a se manter de pé. Se você quiser ajudar mais diretamente, se torne um membro ou então mande um valeu demais aqui que eu vou fazer um vídeo especial. O próximo vídeo do canal está prometido aqui, viu? Será respondendo todos os valeus demais que eu não tive acesso durante esse meu período sem computador. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Um forte abraço. Até a próxima. Falou!